Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Sejam muito bem-vindos ao Conversas Fora de Moda. Esta é a primeira temporada e eu já tenho comigo para falar sobre um tema muito interessante neste âmbito do que é a moda sustentável, as etiquetas do futuro e a transparência na cadeia de abastecimento. Comigo, para versar um pouquinho sobre este tema, tenho Mariana Silva, a fundadora da Ética, e João Nuno Oliveira, responsável do Departamento de Transição Digital do CITEV. Ora, muito bem, olá e bem-vindos Olá. aos dois, como estão? Olá! Muito boa tarde. Ahm, Falar sobre etiquetas e produtos e a interpretação da etiqueta, uma literacia têxtil básica no cotidiano, isto são tudo temas que parecem muito disruptivos, digamos assim, para quem, na verdade, a única coisa que precisa é de se vestir todos os dias e seguir a sua vida, não é? Vai trabalhar, vai a uma festa, vai fazer qualquer coisa, não é? Um, Como é que, de repente, conseguimos convocar uma comunidade inteira para a sensibilizar relativamente a este tema? É uma grande pergunta, eu acho que é a pergunta. Se nós soubéssemos a resposta, talvez não precisássemos estar aqui a debater este tema com tanta atenção. Mas eu acho que quando nós falamos de etiquetas, é muito comum falar sobre como as etiquetas atualmente não são propriamente uma fonte de informação segura para as pessoas que estão do outro lado a escolher o seu vestuário do dia, mas isso não significa que as pessoas não queiram ter acesso a essa informação e toda a sensibilização que tem sido feita relativamente às novas formas de passar informação sobre uma peça de roupa, nomeadamente através do passaporte digital de produto, mostram precisamente que as pessoas que têm direito a saber, querem saber. E isto significa que, à medida que nós vamos percebendo, digamos, aquilo que acontece nos bastidores das cadeias de produção de moda, aquilo que acontece e que supostamente não é para ninguém ver e começa a ficar cada vez mais transparente e mais presente quando nós vamos à loja e conseguimos escolher a peça de roupa com base nesse tipo de informações, dá muito poder à pessoa que está do outro lado, à pessoa que está a tomar a decisão. E isso é algo que para os consumidores, para os cidadãos, para a sociedade é extremamente positivo. Eu acredito que para as marcas pode ter as suas questões de competitividade e também de partilha de informação que durante tantos anos esteve escondida, para que agora estar a passá-la, mas isso não significa que não seja importante, porque lá está, informação é poder e na parte da escolha de uma roupa isso não é diferente de todo. Eu acho que é um direito do consumidor ter acesso a essa informação e é preciso haver mecanismos que o façam, e o passaporte digital de produto vai ser um desses exemplos. Achas que é prematuro querer implementar um passaporte digital de produto quando ainda temos dificuldade em perceber o que é que são os símbolos nas etiquetas físicas hoje em dia? Um, Porque há diversos níveis de literacia também neste campo, não é? Como em todas as áreas. E uma vez que estamos todos muito empenhados em informar os consumidores cada vez melhor, às vezes correm-se estes riscos de, como se diz assim, de forma muito popular, de pôr o carro à frente dos bois, não é? De repente já temos uma etiqueta digital, temos um passaporte digital, temos rastreabilidade, temos uma série de coisas associadas a uma peça de roupa, mas ainda não sabemos o básico. Um, Tens noção se, por exemplo, no BIT ou no âmbito ou abrigo do BIT existe alguma diligência a ser efetuada neste momento para primeiro criar então este conhecimento e depois avançarmos para, digamos, o módulo 2, digamos assim? Uhum. Sim, o BIT tem tido um forte pilar social e mesmo de criação de comunidade. Eu tenho participado enquanto embaixadora através de uma página online, a ETI, onde eu faço precisamente essa literacia em sustentabilidade, mas também através das próprias partilhas do projeto de iniciativas sobre o conhecimento de novos materiais, novas formas de produção que vão sendo realizadas e que é importante
partilhar, precisamente porque a informação, quando fica só dentro da indústria, não chega a quem mais precisa dela, e acho que precisamente por isso é que nós estamos aqui hoje a debater estas questões e a torná-las acessíveis a quem trabalha fora da indústria da moda, mas também a quem cá está, precisamente. Eu acho que este pilar social do BIT é importante e durante muito tempo foi ignorado por outros projetos de sustentabilidade que achavam que bastava funcionar dentro do seu meio para que houvesse mudança, mas no fundo a mudança também está do outro lado. Se as pessoas não souberem aquilo que devem escolher, digamos assim, quais é que são as questões que favorecem a sua própria sustentabilidade dentro do seu guarda-roupa, e isto vai muito para além do material, vai também para questões económicas relativamente a preço, o que é mais favorável para elas, a sustentabilidade equilibra tudo isto, não é? E essa informação acaba por ser o pilar desta questão social que o BIT tem vindo a promover. João, esta pergunta agora também se estende um bocadinho para ti, porque imagino que cries todos os dias mais qualquer coisa para acrescentar à possibilidade de haver um passaporte digital Uhum. associado a uma peça de roupa. Como é que se desenvolve software para isso? Como é que se trabalha isso de raiz? Um grande nível de abstração. Não, eu quando é digital gosto de ir mesmo aos detalhes. Não, o assunto tem tanto digital como não digital. Eu diria até que uma grande parte do trabalho é não digital. Ou seja, não é só a questão das ferramentas, é também os pressupostos de um novo modelo de negócio ou de um novo ecossistema ou algo assim do género. Não é? Aquelas questões, diria, não digitais, mas softs, que é a comunicação com o consumidor, que informação é que damos ao consumidor que ele perceba, que ele entenda, que ele assimile e considere fácil e que com base nisso toma a decisão que nós achamos que é a correta. Isso não tem a ver com digital, mas na prática tem tudo a ver com digital, não é? Portanto, fundamentalmente aqui é pensar isto do ponto de vista digital, do ponto de vista dos dados ou de um sistema de informação, porque no início, a gente pode dizer assim, qual é o início disto tudo? Qual é o pontapé de saída desta história da sustentabilidade e do consumo responsável? O início e o fim é sempre o consumidor, não é? Portanto, se a gente não diz nada ao consumidor, também não pode estar à espera que ele tome decisões que sejam as melhores, ponto. Portanto, a partir daí desenvolve-se todo um trabalho, toda uma noção, toda uma visão de qual é a informação que queremos prestar ao consumidor, que informação é que ele vai valorizar ou não, como é que ele acede à informação, e já vimos, temos aqui a etiqueta física e a etiqueta não física, o tal passaporte digital, não é? Que funcionará assumindo que toda a gente terá um telemóvel e que o vai tirar do bolso quando for fazer compras, que não é certo que assim seja. E se nós temos que dar informação ao consumidor, de onde é que essa informação vem? Não é de geração espontânea, ela tem que ser recolhida, consoante o grau de complexidade de informação que a gente quer dar ao consumidor, também aumenta o grau de complexidade do sistema de recolha. Por exemplo, se a gente quer dar apenas ao consumidor a composição do objeto que está à sua frente, nesta altura toda a gente sabe fazer isso, não é um problema. Apesar de haver artigos e estudos que dizem que X% das peças têm a composição errada, a etiqueta não corresponde à verdade, etc. Vamos assumir que isso é um problema que se resolve. Se queremos dar, por exemplo, que é uma coisa que eu ainda tenho dúvidas sobre se queremos dar essa informação, a quantidade de água que foi consumida para produzir aquela peça de vestuário. Como é que a gente... Essa é uma boa questão. Boa questão. Eu não sei se a gente quer dizer ao utilizador, eu não sei se tem utilidade dizer ao utilizador quantos litros de água aquilo consumiu, ou se tem agora, pode ter no futuro. Mas é uma dúvida, ok? Mas se a gente quer dar essa informação ao consumidor, a gente agora olha para trás e vê onde é que foi consumida a água para produzir esta peça que está aqui à frente. Veio desde os campos de algodão, à recolha, à fiação, mas isso foi onde? Todo o sistema de recolha desses dados. Se queremos fiabilidade, não é? Se queremos trabalhar com dados reais, até para distinguir claramente quem tem um melhor desempenho de quem não tem um tão bom desempenho, a gente tem que medir, não é? E medir é complicado. Isso requer investimento, requer alterações contratuais, ou seja, eu já não contrato um fornecedor apenas com base no habitual, que é qualidade e preço. Eu tenho que contratar um fornecedor agora porque ele é capaz de me dar os dados de forma fiável, não é? Aliás, eu vou contratar um fornecedor porque ele tem um bom desempenho ambiental. Portanto, tudo isso, um grande então, sistema de aquilo que tu informação. estás aqui a O digital é exatamente fácil. aquilo. A tecnologia já existe, ok? É que cruza a questão da sustentabilidade com a indústria 4.0. Sensores nas máquinas, recolhas de dados, por aí fora. Isso toda a gente sabe fazer nesta altura. Honestamente, eu não vejo grandes motivos para isso. Há um problema. Interoperabilidade de dados. Em que medida é que é um problema? Já agora,
Porque nesta altura não existe um standard. Em primeiro lugar, a quantidade de dados e de informação que uma supply chain, que uma cadeia de abastecimento, para gerir a sustentabilidade de todo um ecossistema, não é só apenas estritamente a informação que vamos passar para o consumidor. Okay? Posso interromper-te um Claro. segundo, porque durante o Beat Day houve um momento em que se falou de várias coisas que escapam aqui no momento da produção em si, ou seja, no momento em que, para além da relação entre quem encomenda e depois quem compra, existe aquilo que se vive dentro da fábrica. Portanto, aqui e falou-se de uma coisa que eu acho que há de ser muito parecida àquilo que tu estás aqui a querer dizer, que é o caderno de encargos relativo a cada peça que se vai produzir em qualquer unidade. Portanto, estamos a falar normalmente de cadernos de encargos que têm uma bíblia quase de informação sobre aquela peça e sobre desde o tecido ao corte, aos componentes, aos tamanhos que se vão fabricar, aos acabamentos, aos fixantes, às pigmentações, às lavagens, a tudo isso. Portanto, aquilo que tu estás aqui a querer dizer-nos é que para criar um passaporte digital é necessário que alguém faça a transcrição, como se estivéssemos no cinema, não é? Tivéssemos um anotador a transcrever todos os dados de tudo aquilo que se produz para que depois, então, tudo isto possa ser traduzido para o passaporte digital. Portanto, para além das questões da tal literacia e da tal necessidade do consumidor se informar sobre todas estas nuances e todas estas linhas de conhecimento, há ainda uma necessidade de criar, então, locais de coleta de informação junto de todas as fábricas, desde provavelmente o fio, para não falar nos materiais orgânicos da planta ou da origem da planta, até ao momento em que já temos a peça de roupa nas nossas mãos. Portanto, é um trabalho moroso e atrevo-me também a dizer uma tarefa hercúlea. Há uma grande oportunidade de negócio, no entanto, portanto, alguém que invente já uma startup para pôr pessoas a trabalhar nas fábricas e a contribuir para a geração deste tipo de informação que possa oferecer. Isso é verdade, ou seja, vamos lá ver, aquilo que dissemos no início, que é a complexidade da recolha está ligada à complexidade daquilo que se quer dar ao consumidor, mas não só, a gente Claro. pode pensar aqui noutros stakeholders, consumidor, responsável pelo processo de sourcing das empresas, toda a gente aqui é potencialmente consumidor do passaporte digital, ou de informação que não está na formulação que nós temos na cabeça de passaporte digital, mas está associado ao passaporte digital, não é? Bom, subset informação, whatever, o que for, não é? Mas claramente que sim, não é? Se a gente quer dar informação, pouca informação, então a necessidade de recolha também não é por aí além. Se a gente quer dar muita informação, aumenta a complexidade de recolha. Portanto, se a gente quer aquilo que nós temos vindo a falar, e certamente que no evento do vídeo isso foi falado, a questão do score. Um conjunto de pessoas, na qual eu me incluo, que acha que a forma mais fácil de transmitir informação ao consumidor é dizer qual é o desempenho ambiental numa escala de 1 a 5, com as letras A, B, C e D, que a gente já viu muita coisa, como os eletrodomésticos, o Nutri-Score da alimentação, etc. Pronto, para a gente chegar aí é preciso uma quantidade de informação que das duas uma. Se a informação baseada em tabelas, são atualizadas de vez em quando, é capaz de diferenciar algumas regiões, alguns players, mas não vai diferenciar muito. A dada altura a gente trabalha com informação médias, não é? Portanto, as médias são boas numa primeira fase, não são tão boas porque não vão distinguir desempenhos ambientais distintos de empresas e de entidades que apostam nisso. Não é? Se a gente quer trabalhar de facto com dados reais, então aí podemos chegar ao ponto de facto, ter que recolher cada pinga d'água, cada grama de corante, cada isto, cada aquilo. Não é? Isso sim é um trabalho sério. É um trabalho sério, é um trabalho que já devia estar feito. E porquê? Porque a poupança de água, a poupança de energia, portanto, a diminuição de desperdício, são coisas que a indústria já há muito tempo lida com elas, não era preciso passaporte digital para perceberem que era um problema. Não é? Portanto, se um argumento não bastava para que as empresas investissem em termos de tecnologias digitais para medir essas coisas dentro das suas casas, agora tenho 2 argumentos, que é a diminuição dos custos e a performance ambiental. Portanto, eu acho que nesta altura é tempo de fazer as coisas e acabar com a conversa e avançar para a frente. Mariana, na tua opinião, já estão a fazer-se coisas e a andar para a frente ou ainda não? Já há muitas coisas em fase piloto, ou seja, há muitas
Há projetos, nomeadamente temos o projeto do próprio Passaporte Digital de Produto do CITEV, que mostra precisamente esse exemplo do que é que poderia ser esta nova etiqueta, esta etiqueta do futuro, com toda esta informação de que nós falamos, mas lá está, é a questão de a recolha de informação está um bocadinho mais atrasada do que os próprios métodos para depois a passar ao consumidor ou a quem for ler aquele mecanismo de informação. Eu diria que, por exemplo, já falámos aqui do score, não é? Que é a tal questão de resumir toda esta informação numa escala, seja ela numérica, com letras, cores, o que for. Eu acho que isso é uma forma muito interessante de passar a informação ao consumidor, mas é apenas a primeira parte. Ou seja, senão nós vamos cair no risco de fazer precisamente aquilo que está a ser feito com as etiquetas atuais ou até mesmo com os Nutri-Scores ou com as classificações energéticas, que é continuar a manter os dados que levam a essa classificação nos bastidores da indústria e não dar a quem está do outro lado a oportunidade de os interpretar à sua maneira. Porque já vai um bocadinho para trás a tal ideia de que o consumidor não era informado. O consumidor é cada vez mais informado e tem cada vez mais a sua própria capacidade de procurar informação quando não a tem mecanismos para isso, tem educação e tem vontade de aprender, que acho que é cada vez mais nós notamos isso, as pessoas estão com vontade de perceber aquilo que acontece, porque as coisas implicam-nas diretamente. Nós não queremos comprar uma peça de roupa e depois vir a descobrir 2 dias depois que por causa disso apoiámos uma qualquer cadeia que emprega crianças, por exemplo. É uma coisa que mesmo até do ponto de vista dos valores da pessoa mexe com ela. E isto significa que se nós estamos só a dar uma informação, mais uma vez, muito vaga, muito abstrata daquilo que caracteriza a sustentabilidade social e ambiental de uma peça de roupa, acabamos por cair um bocadinho no mesmo erro. E é por isso que eu acho que é mesmo importante a tecnologia avançar a par com as necessidades do nosso contemporâneo. Se nós precisamos atualmente dessa informação, eventualmente essa informação será conseguida e será partilhada da maneira que for mais favorável para todos os envolvidos na cadeia. Ora, muito bem, atendendo a que informação é poder e infelizmente estes temas ocupam muito tempo que nós não temos, vamos ter de nos dar assim mais ou menos por satisfeitos com uma espécie de pontinha do iceberg assim que foi neste momento abordada relativamente a todos os temas que achávamos importantes aqui falar um pouco. Creio que ficaram todos conversados. O que é que vocês acham? Apetece-vos acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que o João foi muito claro quando disse que temos é de meter mãos à obra e parar com as conversas. É um homem de ação, não é cá um homem de debate. Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu se calhar diria só que vamos pensar precisamente sobre aquilo que uma etiqueta significa. Ou seja, eu desafiava... Arranham imenso, do ponto de vista do utilizador, a maior parte delas são uma grande seca. É uma coisa que eu também estou constantemente a dizer, que deveria haver... Mas se cortarmos a etiqueta, depois invalidamos... perdemos a informação. Exatamente. Exato, também é importante encontrarmos mecanismos para isso. Mas eu diria mesmo, eu desafiava as pessoas para quem ainda tiver etiquetas nas suas peças de vestuário, para ir ver que tipo de informação é que é passada com esses textos que lá estão escritos. O que é que significa um país de origem? O que é a composição? O que é que isso significa do ponto de vista da sustentabilidade? Refletir só um bocadinho acerca destas questões, porque às vezes estamos tão automatizados para olhar para as coisas e acreditar aquilo que durante tanto tempo acreditámos, que se calhar depois desta conversa podemos olhar para elas com os novos olhos e perceber que tipo de informação é que nos está a ser passada com este mecanismo. Obrigada, Mariana. Obrigada, João. Até muito breve e uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado. Foi o pouquinho de fora de moda que tivemos hoje neste episódio. Não se esqueçam de continuar a ouvir-nos aqui no Beat para saberem mais coisas que não estão fora de moda. Este título é mesmo só uma provocação. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do Beat. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do Beat.